Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional Graça de Deus. Sou o pastor Denis, estamos aqui mesmo na divisa de São Paulo com Osasco, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos amigos do Facebook, da internet, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se sintam como aqui na casa de Deus, mas não sejam desigrejados. Não pega carona com uns aí que já não estavam querendo vir, aproveitaram a pandemia e não apareceram mais na casa de Deus. Semana passada nós ensinamos aqui na palavra de Deus que nós somos a verdadeira igreja de Deus, é verdade. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Só que o templo do Espírito Santo de Deus, quando se une a outro templo do Espírito Santo de Deus, chame mais um, já são dois. Ali está formada a igreja do Senhor, na qual, se concordarem na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, mesma palavra, aquilo que for ligado aqui na terra será ligado lá no céu, porque o céu se une à terra. Não sejam desigrejados, não. Busque a Deus mesmo em nome do Senhor Jesus. Procura congregar com frequência, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nós não podemos nos afastar da casa de Deus, porque ali o Senhor tem preparado grandíssimas coisas para todos nós, em nome do Senhor Jesus, irmão. É na casa de Deus que nós aprendemos mesmo a nos consagrar, nós oramos junto, é igual uma brasa. Você pega lá um carvão, acabou de tirar do saco, e você coloca lá dentro da churrasqueira que já está acesa. O que vai acontecer com ele? Ele vai acender. Mas você pega esse carvão e tira. Ou pega, pode até a brasa. Até aquela brasa que está ali dentro já está quente. Você tira de lá para você ver o que acontece. Daqui a pouco ela se esfria, vira lá só um toco preto todo, né, frio. Nós não podemos, irmão. Realmente tem muitas prisões espirituais por aí, irmãos. Vício, álcool, droga, tabaco, prostituição, todo tipo de pecado. Mas uma das piores prisões é essa frieza espiritual. Que a pessoa não busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que a pessoa só busca mesmo quando está na luta, que a vaca já foi para o brejo, que a corda já apertou. Não, nós temos que ser testemunhas de Cristo. E para ser testemunho de Cristo, nós aprendemos através do ouvir da palavra de Deus. Ali gera fé no nosso coração. Na fé que é gerada, nós fazemos a oração da fé. Muito pode a oração do justo ser efeito, mas muito não é tudo. É você que é responsável pela tua bênção. E naquela oração que você fizer mesmo, você vai tomar pó da bênção e da vitória. Porque Deus, Ele pode tudo, amém, irmãos? Não há impossíveis para Deus. O Deus que criou tudo do nada, o que Ele não pode fazer na nossa vida é só aquilo que nós não cremos. Temos que crer em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Leonor tem um testemunho. Vem cá, irmão, dá o testemunho em nome do Senhor Jesus. Ela teve vários milagres lá, e ela tem hoje um grande para contar mesmo da família dela, do filho dela, do marido, em nome do Senhor Jesus. Vem cá, minha irmã, paz. Irmã Leonor, pode falar, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, a paz. Irmãos, o meu testemunho eu vou tentar resumir, foi um mês de luta, um mês e alguns dias de luta, e eu vou tentar resumir ao máximo. Meu marido é médico, vocês, acho que alguns irmãos sabem, né? E nessa pandemia aí, quando estourou a segunda onda aí do Covid, ele atendia no consultório de 8 a 10 pessoas por dia com Covid. E ele falava, eu não aguento mais atender Covid, eu não aguento. Ele falava, vigia, ora, se cuida, mas descuidou. Aí ele pegou Covid, ficou assim, num estado não muito mal, você entendeu? Mas logo evoluiu para uma pneumonia grave, gravíssima até. Quase morreu. Aí meu filho, que começou a cuidar do pai, é filho, né? Fica muito perto, né? Vê o pai naquele estado, fica perto. Pegou. Também na mesma época. A minha filha, que também começou a ficar perto deles para cuidar, também pegou. 3. Minha filha foi leve. O meu marido ficou na pneumonia, né? Passou a Covid, ficou na pneumonia em estado grave. Mas o meu filho pegou a Covid em estado gravíssimo. Ele foi 3 dias ele estava bom, depois de 3 dias ele começou a apresentar sintomas graves, só piorando. E eu vendo que
Eu não podia ficar perto, porque eu sou de risco. Ele falava, mãe, sai daqui, mãe, vai embora, mãe, eu vou pagar um hotel para você. E como que eu ia deixar 3 pessoas na minha casa? Eu chorava e falava, filho, não vou, eu vou ficar aqui, Deus vai me proteger. Punha 2 máscaras, punha luva, punha tudo. E ficava lá cuidando deles. E ele foi evoluindo para mais grave. Conclusão, chegou uma época que meu filho tinha a saturação de 50%. Um dia eu falei, eu vou perder meu filho hoje, Deus, não deixa, porque ele não falava mais, ele não podia levantar um dedo, que ele ficava morrendo de falta de ar, de canseira, e eu ficava olhando da janela e eles não me deixavam entrar no quarto. Olha o sofrimento para uma mãe. Ver essa cena, você vê seu filho quase apagando e você não poder chegar perto e não poder fazer nada. Então aquilo para mim, nossa, eu entrava no quarto, eu dobrava meu joelho, eu falava com Deus, eu chorava, eu orava, eu já não sabia mais, sabe? Eu entrava naquela ânsia de falar com Deus e eu falava, não, Deus não permite, Deus, Senhor, eu sei que está aí a pandemia, tem muitas famílias passando, mas o meu filho não, e orava. Bom, decidimos por não interná-lo, porque como meu marido é médico, ele sabe tudo o que está acontecendo. Muita gente está morrendo e é por incapacidade dos médicos. Infelizmente, eles não têm, eles não têm condições, são recém-formados, na intubação erra, na hora de desentubar também erra, né, de estubar erra, sabe? Então, a gente conhece pessoas perto que perderam a vida por erro nesses procedimentos. E se meu filho fosse para o hospital com 50% de saturação, ele entraria já direto na intubação. Aí a gente falou, não, nós não vamos. Decidimos entre a gente que a gente não ia internar. Vamos cuidar em casa. Mas e para cuidar em casa? E o recurso? Porque você não cuida em casa só com remédio. Isso não é remédio, isso é uma doença que cada dia que se levanta, não é doença, eu falo que é o inimigo mesmo, é uma coisa do diabo. Cada dia que levanta é um sintoma diferente. É uma coisa diferente, não é todo dia a mesma coisa. Aí meu marido falou, vamos pegar um oxigênio, vamos pôr ele no oxigênio em casa. Pegamos, montamos uma mini UTI em casa. Pegamos uma enfermeira e colocamos. E a gente com ele, 24 horas. 24 horas e evoluindo sempre para um quadro, apresentando e orando, não aceitando, determinando. Eu orava meia-noite, orava 5 horas, eu não dormia. 5 horas da manhã, 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu estava orando no meu quintal lá, andando, falando com Deus, orando. Era direto, você entendeu? E foi indo. Aí fez exame, cada vez que fazia exame, fazia tomografia, fazia o raio-x, o pulmão estava mais tomado. E injeção, 2 tipos de injeção, antibiótico de efeito muito alto, sabe? Coisa forte mesmo. 2 injeções por dia e nada. E eu em oração. Um dia eu estava em oração e Deus falou, calma. Por que aflição? Eu já estou desde o primeiro dia aqui. Eu senti Deus falar isso. Eu estou desde o primeiro dia aqui. Vai tudo dar certo. Acalma o teu coração. Tira a ansiedade, acalma. Aí eu falei, Deus, está em tuas mãos. Então eu vou orar, eu vou continuar e continuo em oração. Não vou vacilar porque o inimigo é sujo. Eu falei, eu vou continuar a oração. Eu não vinha na igreja, não é porque eu me afastei, porque eu não queria vir, não. É porque essa doença ela é silenciosa. E eu estava ali no meio. Eu falei, como que eu vou lá? Se eu não sei se eu estou contaminado ou não. Eu falei, não vou fazer isso com meus irmãos. Eu vou ficar em casa, Deus. Eu vou orar de casa. E ficava. E aí, nesse dia que Deus falou isso, eu falei, então, Deus é contigo, eu vou depender de ti. Ele falou ainda assim, é no meu de repente, não é no seu, é no meu de repente. Aí eu falei, tá, eu vou ficar no seu de repente, eu vou ficar debaixo da tua palavra, eu vou ficar debaixo do que o Senhor determina. E fiquei calma, não fiquei mais naquela ansiedade, sabe? Comecei aquela mulher que estava lá embaixo, porque eu estava, vou falar a verdade, é mãe
Não tem como. E tinha outra filha também que estava, meu marido estava saindo, mas eles estavam lá, meu netinho também teve, você entendeu? Então, eu falei, tá, eu vou ficar. E aí eu não comecei mais a falar para Deus, sabe, assim, eu quero, sabe, que eu falava para Deus, Deus, eu não quero que meu filho morra, não quero, eu só agradecia. Eu falava gratidão pela cura do meu filho, tanto é que eu dei o testemunho, domingo eu mandei o papelzinho de oração, gratidão pela cura dele. E eu comecei a agradecer. Eu falava gratidão todo dia. Eu falava, Senhor, gratidão pela cura do Fernando. Gratidão pela cura do Fernando. E o Fernando foi melhorando. E o Fernando foi levantando, foi melhorando. Ele começou, ele ia fazer exame, ele não tinha condições de fazer exame, nem ninguém levando ele. Não tinha. Você entendeu? Tinha que vir fazer exame nele. Veio laboratórios de um monte de lugar para fazer exame. Para fazer exame com ele em casa, você entendeu? Porque ele não tinha condições de ir. Fernando começou a pegar o carro e fazer devagarzinho. Até eu dei risada porque ele tinha o galão de oxigênio grande e o pequenininho. Aí ele falava, mãe, põe o Júnior no carro, que é o pequenininho, né? Porque ele levava para ir, qualquer coisa, ele tinha oxigênio perto, né? Mas não usava, nem precisava. E ele começou indo e tá. Glória a Deus, glória a Deus. Meu filho engordou, ele foi pesar ontem, ele engordou 5 quilos. Aleluia. 5 quilos. Meu filho falou, mãe, eu vou mudar a minha vida. Coisa que meu filho não falava. Meu filho está ouvindo oração de manhã, entendeu? Então isso tudo, Deus tinha um propósito talvez, né? E meu filho veio me trazer agora, aqui na igreja, e tá já saindo, ainda falou para mim, mãe, acho que mais tarde eu vou tomar um cafezinho. Fala aqui, mãe, falei. Mais tarde acho que eu vou tomar um cafezinho. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, tá garoando, tá frio. Ah, mãe, pode deixar, eu vou. Sabe? Então, o que eu vi? Eu vi meu filho no leito de morte. Lá atrás, eu vi meu filho morto. E hoje eu vejo meu filho vivo. Meu filho não está trabalhando ainda, porque ainda fica sequelas da infecção um pouco, né? Ainda tem algumas sequelas, mas é coisa que eu tenho certeza que já foi embora. O milagre é feito por completo, Deus não faz pela metade. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer muito, 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 porque Deus é maravilhoso. Quando Ele falou para mim, calma, desde o primeiro dia eu estou com você, aí aquilo foi, sabe? Hoje eu sei que quando a gente faz a oração, Ele escuta, mas é no tempo dele. É isso. Ele responde, a oração é isso, uma via de mão dupla. A irmã mandou os pedidos de oração para nós colocamos na oração, mas não sei se a irmã lembra que logo no começo a senhora citou, a gente citou exatamente da semana passada. A semana passada eu citei o Daniel 12:13. Pega a sua Bíblia aí. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás na tua sorte ou herança, depende da tradução, no fim dos seus dias. Fica tranquilo. É a tranquilidade. Ela orou com fé, muito pode a oração do justo e seus efeitos. Ela creu, e além do tudo, além da cura que já está constatada, né, o PCR já zerou na vida dele, em nome do Senhor Jesus, ainda agora já está falando para voltar para os braços do Senhor. O Senhor Jesus merece uma linda salva de palmas, amém? É assim, irmãos. É assim a vida daquele que crê. Continua firme até o fim. Não desista, não. Deus vai falar contigo, irmãos. Nós colocamos em oração. A oração do justo pode muito seus efeitos. É o que nós estamos falando. Mas muito não é tudo. Aquelas pessoas envolvidas diretamente mesmo, que tem que mergulhar mesmo na presença de Deus mesmo, para tomar pó da bênção e para a vitória, porque a glória é de Deus, não é de homem não. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Leonor e toda a família. Mais alguém dá um testemunho e quiser dar, aproveita. Amém? Mais alguém? Então feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, com palavras que podemos dizer, meu Pai, depois de tão grande mover que o Senhor tem feito no nosso meio, meu Pai. Pai, quantos testemunhos, meu Pai. Tem outras pessoas querendo dar testemunho, já falando, pastor, precisa dar um testemunho, precisa dar um testemunho. Mas nós até pedimos para resumir, mas não tem como resumir um mais do que isso, um testemunho tão lindo como esse, como outros talvez. Meu Pai, vamos marcando, meu Pai, de domingo, de culto em culto, as pessoas vão aparecendo, vão contando o testemunho, porque o testemunho impacta o coração, meu Pai, alegra o coração, até o coração mais duro, Pai, para serem quebrantados
às vezes, que nesse problema que tem passado, mesmo que são abalados, são chacoalhados para voltarem para a presença de Deus, ou para olharem para Jesus, para se religarem a Cristo, porque eu não estou... Andam todos ligados de Cristo, Pai. Ô Senhor Jesus, não deixa nada atrapalhar. Em nome do Senhor Jesus, é na tua autoridade, no teu poder, Pai. Oh, é na tua presença, Pai, que há mudança de alegria. Pai amado, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que há no nome, o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o dono do meu coração. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. E em nome do Senhor Jesus, abre o seu coração nessa hora e declare: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Pai. Enche-me nessa hora, Pai. Oh Senhor Jesus, precisamos procurar ter uma vida no teu altar, meu Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Na presença dele, as muralhas caem, as montanhas se abalam, os demônios fogem, o inimigo foge diante dessa presença toda poderosa. Oh, maravilhoso, 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 soberano, justo e fiel Deus. Envolva-nos nessa hora, nos renova. São seus filhos na tua casa, Pai. Pai, é dia da busca do Espírito Santo de Deus, é dia da vitória, Pai. De Osés a Josué, nascido salvo, meu Pai, depois de passado o tempo da inocência, a pessoa receber Jesus com compromisso e viver a tua grande vontade, meu Pai. Senhor Jesus, nos falta palavra, mas quando nos falta palavra, o Senhor põe palavra nas nossas bocas. Me canta na maná. Ele é o Yahvé, Ele é o grande eu sou, e na presença dele nós tomamos posse da bênção da vitória. Não importa o que o inimigo ele tem feito, onde ele tem tentado operar, Deus é maior, Deus é muito maior.
fugirão. Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Levanta suas mãos e aleluia! Aleluia! Santo, santo! Poderoso, poderoso! Grande eu sou, grande eu sou! Que és digno, não há outro, não há outro! Poderoso, poderoso! Grande eu sou, grande eu sou! Grande eu sou, grande eu sou! Grande eu sou, grande eu sou! Grande eu sou! É Ele sim, o grande eu sou, o todo-poderoso, o justo, o fiel Deus, o onipotente, o onisciente Senhor. Oh, dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Oh, diz eis-me aqui, Senhor Jesus. Oh, vem nos envolver nessa hora. São seus filhos na tua casa, Pai, te adorando em espírito e verdade. O seu espírito só aceita que aqueles que o adoram, adorem em espírito e verdade. Maravilhoso, 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 soberano, justo e fiel Deus. Oh, envolva-nos. Oh, Senhor Jesus, nós cremos que enquanto te buscamos na tua casa, o Senhor alcança nossos queridos e familiares, onde quer que eles estejam, para a tua glória. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Oh, glória. Tchau, 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 tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atrás não volto. Jeito nenhum. Não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto. Atrás não volto. Jeito nenhum. Não volto não. Estou seguindo. Estou seguindo A quem? Jesus Cristo. a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. estou seguindo. Estou seguindo A Jesus Cristo. a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atrás não volto. Não volto não. Não volto Se me não. deixar os pais e amigos, Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto. não volto não. Não volto não. Pois a luta. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto. Não volto não. Nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, Estou aquela linda salva de palmas. Jesus Glórias Cristo. ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, amém? Glórias mesmo, que Ele é maravilhoso, soberano. Grandes maravilhas Ele tem feito no nosso meio, em nome do Senhor Jesus, como nós temos estudado nessa saga de Oséias, que nasceu Oséias, mas Deus, quando o foi usar, para ser o general de guerra dos exércitos de Deus vivo,
o chamou de Yoshua, irmãos, que é Josué, irmãos, que é o mesmo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só Deus salva, amém, irmãos? Não há salvação fora da palavra, não há salvação fora de Cristo. Ele é o único caminho, verdade e a vida. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Ninguém vai ao céu fora da palavra, em outras palavras. Fora de Jesus você não vai, irmão. Não tem outro mediador, irmãos. Não existe isso, isso é engano, irmão. Jesus, ele falou que viria e veio, falou que morreria por nós e morreu, falou que ressuscitaria e ressuscitou. Ele foi para a glória de Deus e derramou seu Santo Espírito, para que toda a carne que crê, irmãos, receba o batismo na água e nos Espíritos, para você não ficar por aí, irmão, sabe, haver navios perdidos, irmão. É necessário o Espírito Santo, para estar atento a tudo que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem preparado para nós, e nós temos estudado isso em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, você na sua casa também, pega a sua Bíblia, abre lá, nós estamos em Josué, lá no capítulo 10, mas nós já vimos anteriormente, né, que o povo de Deus saiu lá do Egito, passou pelo Mar Vermelho, do Mar Vermelho passou 40 anos no deserto, depois o Jordão se abriu também, eles passaram o Jordão. A primeira batalha, a primeira cidade, era uma cidade intransponível para entrar em Canaã, irmãos. Uma cidade mais antiga, chamada Jericó. Aquele povo lá deu uma volta por dia durante 6 dias. No 7º dia deu 7 voltas, tocando a trombeta e com grande grito, irmão. Coisa espiritual, irmão. Não teve pedra, não teve bomba, não teve nada, irmão. Eles gritaram ali tudo na direção de Deus, e aquelas muralhas que eram intransponíveis, elas ruíram e eles tomaram o pó da bênção, amém, irmãos? Depois não consultaram a Deus e perderam para uma cidade pequena chamada Ai, irmão. Depois colocaram a casa em ordem e venceram de Ai com um braço forte. Aí foram enganados pelo inimigo. Nós vimos na quarta-feira que um povo que era lá de Canaã fingiu que era de longe, irmão. O Josué não consultou a Deus, aquele povo colocou umas roupas velhas, sapato velho, com os pão bolorento, lá com os vinagre lá na mão, para dizer, nós somos seus servos, vivemos num lugar distante e queremos te servir. O Josué não consultou a Deus, fez um acordo com eles, que eles poderiam servir, que também iriam os proteger, e só que daqui a pouco, há 3 dias, eles chegaram lá na terra lá dos gibeonitas. Chegaram ali na terra e viram que aquele povo, na verdade, tinha usado de engano. Mas o que é combinado não é caro. Eles fizeram um voto, fizeram uma promessa que iam os proteger e teriam que proteger, irmãos. E isso que nós temos que estar ligados. Tem gente que está no nosso meio que não é israelita. Cuidado para não se colocar em julgo desigual com o ímpio. Você foi enganado por alguém, não reclama muito não. As coisas passam. Ali vai ficar um alerta, vai ficar ali uma instrução, vai ficar uma sabedoria, para você não fazer nada sem a direção de Deus. Sem Jesus nada podeis. Fala para o irmão do lado, então nem tenta, meu irmão. Nem tenta. Amém? Mas tudo coopera para o bem, irmãos. Olha o que aconteceu aqui, vamos entrar no capítulo 10 em nome do Senhor Jesus. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e a todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute e o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela.
Exatamente aqui que nós estamos falando. Ali Gibeão não era do povo de Deus, não era de Israel, não era israelita, mas estava em Israel. Fizeram um acordo, irmãos, e o primeiro a ser atacado foram eles. O inimigo não iria diretamente contra os exércitos do Deus vivo, de Josué, não, foram lá pegar primeiro ali, vão ali para cima dos gibeonitas, que eles fizeram paz com o povo de Deus. É algumas pessoas mesmo que são nossos parentes, nossos familiares, que às vezes até ouve uma palavra, até pede uma oração, até de vez em quando vem na igreja, ou deixaram de vir, mas não são israelitas mesmo. Não são aqueles que têm um apreço pelo Todo-Poderoso, de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, de abrir mão mesmo de algumas coisas mesmo ali da própria vida, tirar mesmo as obras da carne, ter o fruto do Espírito mesmo, buscar mesmo o batismo com o Espírito Santo. Não, de vez em quando aparece, e quando tem um problema já querem sumir de novo, irmãos. Como muitos estão pegando carona por aí, estão aí pescando em aquário, estão ali assistindo o que não deveria assistir, não só coisas lascivas, que isso não pode mesmo, novela, filme moral, série moral, essas coisas não pode, mas tem gente que fica lá só assistindo um pregador que só fica metendo pau nos outros, fica falando mal de igreja, falando mal de religião, falando mal de pastor, falando mal disso, falando de governo. Não, o altar não é para isso, irmãos. Quem autorizou esse tipo de pessoa a fazer isso? Aí pega uma dessas ovelhas que estão fracas, que talvez nem sejam ovelhas, sejam bodes ainda, porque os bodes comem no meio das ovelhas, seja um outro tipo, né, de pessoa, tão fracos, e é aí que vem os ataques do maligno. O maligno, ele não vai atacar quem está forte, ele sabe que é perder tempo, irmãos. Ele até tenta, mas ele sabe que é perder tempo, irmãos. Ele vai aonde? Naquele que está fraco, igual num rebanho mesmo de bichinhos, né? Não sei se você já viu ali nos Discovery da vida aí, né? Tem aquelas perseguição dos bichos, tá lá um rebanho, daqui a pouco um leão resolve lá ir atrás do rebanho, né? Tanto faz se é de cervo, se é de ovelha, ele resolve o lobo, o urso, uma raposa. Na hora que ele vê, mano, ele não vai atrás do grandão Chico, não vai, do forte. Ele começa a correr. Os que vão ficando para trás são o quê? Os mais fracos, são os doentes, são os menores, os mais novos, os novos, que representam os novos na fé, que ainda não estão fortalecidos na fé. É ali que o inimigo vai atacar, irmãos. E se a pessoa não se fortalecer do Senhor, de chamar alguém para oração, vão ficar sozinhos. Se estiver no meio, glória a Deus, avise, comunique com os santos sobre as suas necessidades, comunique, mas tem gente que não comunica, irmão. Tem gente que não comunica, às vezes não comunica nem que está noivo, que está namorando, não existe isso, mano, não é igreja, irmão. A igreja, o cabeça é o Senhor, mas se tem um líder naquela igreja, a pessoa ela deve comunicar até esse tipo de coisa. Aí depois dá um problema, e aí? Que responsabilidade a pessoa tem? Se nem antes, que o certo mesmo, nós temos explicado na palavra, quando os servos de Deus começam a olhar, a trocar olhares, já coloca o pastor na oração. Ô pastor, nós estamos aí pensando em alguma coisa. Mas tem gente que já pegou na mão, já pegou no cabelo, já beijou, e depois que vai comunicar ao pastor, misericórdia. Ô pastor, nós estamos pensando em namorar, e aí? Mas você não beijou a moça ainda não? Já. Mas quem te autorizou? Não é brincadeira não. Aquela pessoa ali, é o templo do Espírito Santo de Deus, pertence a Deus, irmão. Dentro da casa de Deus não se ultrapassa essa barreira, irmão. Ultrapassou essa barreira, vai ser esse gibeonita que vai estar em Israel, mas não é israelita. Vão ser os primeiros atacados. Não comunica nada com ninguém, nem fala, nem sabe. Às vezes o pastor não sabe que está namorando, não sabe que está noivando, não sabe que está acontecendo nada. Daqui a pouco chega chorando. Aconteceu já comigo uma vez. Nem sabia, uma pessoa que nem era muito frequente na igreja, que eu estava cuidando, ela nem sabia que estava namorando, muito menos noiva, ela chegou chorando, desesperada, parecia que tinha morrido na família. O que foi, minha irmã? Meu noivo. O que foi com o seu noivo, irmão? A gente está noivo, com casamento marcado, e ele me traiu. É, irmã? E a senhora não deu glória a Deus, não? Pastor, o senhor não está me entendendo. Ele me traiu, irmã. Irmã, a senhora não deu glória a Deus, não? Eu nunca vi ele aqui, nem sabia que a senhora tinha um noivo, irmão. Dá glória a Deus, irmã. Pastor, o senhor não está entendendo, ele me traiu, irmão. Estava com um casamento marcado. Irmã,
Quem não ama Jesus Cristo, uma hora ia acontecer isso, me perdoe. É verdade. Você que está pensando em namorar, em noivar, quem não tem apreço, que não ama Deus sobre todas as coisas, uma hora vai mostrar a cara. Vai deixar de te amar também. Vai deixar. Expliquei para ela. E outra coisa, irmão. A senhora está buscando a Deus? Não é melhor ter acontecido agora, que a senhora está noiva ainda, do que depois do casamento? Que pode ter certeza. Acontece. Quem tem essa natureza, não vai deixar. Depois do casamento, vai. Aí, na hora que começou a recobrar assim, eu falei, irmã, busca o reino de Deus, sua justiça. Tem mais coisa que Deus vai acrescentar na sua vida. Quem sabe esse rapaz se converter, mas ele tem que se converter, de se encher do Espírito Santo de Deus, irmão. Porque agora a senhora é a noiva de Cristo, irmão. A senhora tem que entender que o seu compromisso é com Jesus. As demais coisas, é Ele que vai acrescentar na sua vida. Não adianta ir lá fora buscar. Não adianta. Ele que vai buscar. Ele que vai te dar, irmão. A gente estudou aqui na sexta-feira, foi Deus que mandou a Rebeca lá, para o Isaac, irmão. O Isaac não saiu de casa, para nada, irmão. Deixará o homem, pai, sua mãe, unir-se-á a sua esposa, os dois serão uma só carne. Ele não foi. O Abraão não deixou ele ir, irmãos. Não sai de casa. Às vezes você talvez não deixa um filho sair de casa, mas deixa ele com o celular na mão. Talvez está sendo até aí já abusado psicologicamente por alguém. Não, tem que ter controle. Ah, mas aí vai invadir a privacidade. Invada a privacidade. Deixa regras na sua casa, porque daqui a pouco, quanto mais cresce, mais difícil vai ser o controle. Aí está levando lá as coisas para casa. Daqui a pouco vai ter que pagar a conta do psicólogo, psiquiatra, a conta do hospital, a conta da maternidade, vai ter que criar o filho. Isso quando vai pagar a conta lá do cemitério. Porque deixa aí, ao Deus dará. Deus protege, irmãos. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Esse povo aqui enganou Josué para tentar ter alguma coisa, para ser protegido, para não sair da terra deles. E ali o Josué fez um pacto com ele, mas eles foram os primeiros a serem atacados. O ataque do maligno, ele vem, irmão. E quanto mais fraco você tiver na fé, às vezes o maior vai ser o ataque. Mas é nesse ataque que você se fortalece e se enche da presença do Todo-Poderoso. Porque é um perigo você estar na casa de Deus sem compromisso, sem buscar o reino de Deus, sem buscar o Espírito Santo de Deus. É um perigo, é um grande perigo. Olha o que o Paulo ele diz lá na carta de Paulo aos Romanos. Pega a sua Bíblia. Onde fica isso, pastor? Você está no 6º livro do Antigo Testamento e você vai lá para o 6º livro do Novo. Você passa Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos. Lá no capítulo de número 9. Capítulo número 9, o versículo é o 6. Isso. Ó, o povo está ficando craque em Bíblia. Todo mundo já achou aí? Graças a Deus. Aleluia, hein? Olha o que diz aqui no versículo de número 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas, nem todos. A pessoa até chega à igreja, visita a igreja, faz uma campanha na igreja, mas não se chega a Cristo. Ainda não assumiu a cidadania celestial, que é uma grande responsabilidade. A pessoa é uma representante do reino dos céus, ela não entendeu. Uma testemunha de Cristo, não, vou lá na igreja, mas não muda nada, irmão. Continua fazendo as mesmas coisas, espera que só Deus que faça o milagre. Não, o milagre vai acontecer porque você tem compromisso com Ele. Porque o Senhor, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Ele não tem compromisso com o pecador, Ele não tem compromisso com o desespero, Ele não tem compromisso mesmo com choro, com achismo, com necessidade e nem com esperança. Ele tem compromisso com a palavra dEle e a palavra dEle tem sido dada. Não que a palavra de Deus haja faltado. A palavra de Deus verdadeira, inspirada por Deus, tem sido pregada, irmão. Tem ensinado. Porque Deus, Ele nos fala que a única maneira de derrotar o povo de Deus que é de verdade. Quem é o povo de Deus? É aquele que já nasceu da água e do Espírito.
Aquela pessoa que já descobriu e está cumprindo plenamente o seu chamado. Enquanto isso, está ali no caminho de receber a coroa da vida. Amém, irmãos? Está nessa luta para descobrir o seu chamado. Na hora que descobrir o chamado, agora eu vou descansar. Aí que a luta fica maior, irmão. Mas aí você tem autoridade. Aí você já tem a plena convicção que Deus ele tem o controle de tudo e não perde a paz. Amém, meu Deus? Aí você sabe mesmo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como está acontecendo ali ali com Josué, irmãos. Que ali esse povo cercou mesmo aos gibeonitas, mas o Josué ele teria que enfrentar todos aqueles reis, uma hora ia ter que enfrentar. Foi bom eles se reunirem mesmo, que aí Deus já numa lapada só destruiu todos os inimigos do povo de Deus, amém, irmãos? E é assim conosco, irmão. Quando nós unimos a nossa fé e colocamos Deus na frente de tudo, a bênção vem, irmãos. Mas o que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido? Que nós já conhecemos. Quer um conselho? Aquilo que você conhece da palavra de Deus, não deixa para amanhã, que amanhã é tarde demais. Se você deixar para daqui 1 minuto, você já está na rebeldia. O que você já sabe da palavra de Deus é para você praticar agora. Fala para o irmão do lado, é para você praticar agora. Tem que obedecer, irmão. Tem que obedecer, porque se você não obedecer, você pode cair nessa. Ah, mas eu vou muito na igreja, eu oro muito. Ah, faço muita campanha, eu estou sempre na igreja. Mas será que está se chegando a Cristo? Será que você é a igreja? Quem é a igreja? O templo do Espírito Santo e vai na igreja, essa pessoa arrebenta, irmão. Essa pessoa se consagra, essa pessoa sabe ser um adorador, essa pessoa não perde a paz. Quanto maior a luta, mais ela ri da cara do Satanás. Por um caminho ele se levanta e por 7 ele foge, amém, irmãos? Na presença do Senhor, as montanhas se abalam, as muralhas caem, os demônios fogem, todos os inimigos fogem em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra não está faltando, mas a palavra que você está recebendo, será que você está praticando? É o que Jesus ele nos explica, irmão. Como deve ser mesmo o nosso procedimento quando nós recebemos a palavra. E como nós devemos nos preparar para receber a palavra. Pega a sua Bíblia, volta um pouquinho e vai lá em Lucas agora, o capítulo 8. Você está em Romanos, você volta a Atos, João, Lucas, capítulo de número 8. Evangelho segundo Lucas. O versículo 9 diz assim: e seus discípulos interrogaram Jesus dizendo: que parábola é essa? E Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por isso que você não pode ser um turista, você não pode ser um visitante. Você não pode ser aquele que vai e vem. Você tem que ter autoridade do Cristo. Como que eu pego essa autoridade? Você sendo doméstico da fé. Aquela pessoa que não perde culto por nada. E se perdeu, hoje nós estamos fazendo esse esforço para colocar as lives no ar. Na hora que você estiver lá, podemos parar tudo e assistir, você assiste. Mas não seja um desengrejado, pegar carona com o outro. A irmã explicou bem certo. Ela por amor, por temor, por amor até aos irmãos, ela não veio no culto. Mas será que alguém que não está vindo, talvez esteja me assistindo, mora aqui do lado e deixou de vir? Por que não está vindo? Será que é com o mesmo amor? Ou só está com medo? Ah, estou com medo do Covid ainda, pastor. Mas está com medo, mas não está indo para lugar nenhum? Está cumprindo uma quarentena mesmo? Ah, de vez em quando eu vou na farmácia. Farmácia? A pessoa sai do hospital e passa na farmácia, meu. Não tem lugar mais possível de contaminar do que numa farmácia. Será que toda hora estão passando um álcool em todos os produtos lá que a pessoa acabou de passar? Supermercados estão lotados, principalmente de pessoas que querem aglomerar. Vai lá comprar de tudo, não está vendendo só produto essencial no mercado. Os mercados estão cheios por causa disso, porque a pessoa quer comprar as coisas para fazer festa. Não é só comprar coisas essenciais, você vai lá no mercado.
Acho, não, pastor, mas eu vou de máscara, passo a luz, passa álcool na mão, e seu olho? Sabia que o Covid se pega pelo olho? Sabia? Pela mucosa do olho? Dizem que até pode pegar até pelo ouvido. Se conseguir entrar lá, se você ficar com a mão suja, sei lá. Misericórdia, irmãos. E a pessoa está aí, não leva as coisas de Deus a sério. Por isso temos que ser doméstico da fé. Aquele que visita, ele vai ficar sem essa instrução, sem esse entendimento. Ele vai pegar uma coisa só parcial. É igual numa escola, irmão. Não adianta você... A matéria tem 10... Uma matéria lá tem 10 aulas para ter uma prova. Você assistir uma ou duas. Será que você vai conseguir bem na prova? Você vai? Não tem como, irmão. É a mesma coisa. Palavra de Deus é a palavra de Deus, irmão. Eu estou com problema financeiro, nós temos uma campanha da vida financeira na segunda-feira. Será que você tem se esforçado para vir, para assistir? Se não dá para vir? Se não dá para vir. Quarta-feira é pela família. Seus familiares já estão todos salvos? Então tem que estar aqui na casa de Deus. Será que se você está se esforçando para vir, e se não dá para vir assistir a live? Sexta-feira é cura de vida e libertação. Está doente, capenga aí. E não vem nem que a pau. Estou com medo, eu já estou doente. Aí que tem que vir. O Senhor Deus está procurando os esforçados, irmão. Encontrei um que é esforçado. Deus, ele vai honrar o seu esforço, irmão. É assim que tem que vir, irmãos. Pastor, outro dia estava com a dor na garganta e não vim no culto. Mas eu não sabia que era você que ia pregar. Eu mesmo já fiz aqui sem condição. Garganta, que não estava nem podendo nem nada. Chupa uma bala ali e vai para cima. A pessoa não, tudo é uma desculpa, irmãos. Tudo, é o inimigo enganando, irmão. É o inimigo enganando, para a pessoa ser enganada, para a pessoa cada vez ficar mais fraco, e cada ataque dele, quem ganha é o inimigo, irmão. E a pessoa, em vez de buscar a Deus, não, eu estou sendo derrotado, agora eu preciso buscar a Deus. E entender que essa fraqueza que a pessoa está tendo, é uma fraqueza espiritual, aquele que nós aprendemos quando toda a Santa Ceia, nós citamos lá a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, irmão, né? Que aquela pessoa que não respeita a palavra de Deus, né? Que participa mesmo da ceia, indignamente é para a sua própria condenação, mas o nosso entendimento, a ceia é cada culto, irmão. Cada culto é uma ceia, não precisa ter o pão representando o corpo e o suco da uva representando o sangue do Senhor. A palavra de Deus é o pão da vida, amém, irmãos? E se a pessoa tiver cometido um pecado, na hora, a palavra ali, na hora a pessoa já entende, já se arrepende e o sangue de Jesus já lava aquela pessoa, amém? Aí ela vai estar participando não indignamente, mas dignamente. Aí o Paulo continua: por isso há dentre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, irmãos. Dorme até fisicamente, mas não é só dormir fisicamente, é dormir espiritualmente. E o pior que é dormir fora da palavra, irmãos. Talvez Jesus, ele não volte nem nessa geração, irmão. Ninguém sabe quando ele vai vir. Mas pode vir hoje. Talvez ele não venha hoje para toda a igreja, mas ele está vindo para alguém agora, nesse momento, para milhares de pessoas, irmão. No mundo inteiro, todo dia, a cada minuto morrem muitas pessoas, irmão. E aquele momento é um encontro com Cristo. Jesus está voltando para aquela pessoa. E se ela não tiver tido um encontro com Jesus Cristo? Põe a mão na cabeça e fala: ai. E você que foi alertado, será que você teve um encontro com Cristo, de compromisso com Jesus Cristo? Jesus está falando aqui, ó. Alguns não vão entender nada. Não entenda a palavra de Deus, né? Não entende por quê? Porque não buscou o conhecimento. O pastor do máximo ele prega pela misericórdia ainda. Quem fala é o Senhor. E se a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, o entendimento que nós passamos aqui, ó, é quase nada em cima daquilo que Deus realmente vai falar no seu coração. É isso que nós precisamos. Mas ele explica mais uma coisa aqui, exatamente sobre a palavra de Deus. Como você está se preparando para receber a palavra de Deus, para ver se você não é um turista em Israel, ou se você é um israelita mesmo, servo de Deus do céu, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém, irmãos?
Então a semente é a palavra de Deus, a palavra de Deus sempre é uma semente. Fala para a irmã, a palavra de Deus sempre é uma semente. Toda palavra. O louvor é uma semente. Você está louvando a Deus, você oferece para o Senhor. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou. Então Ele é o todo poderoso. Vai aprendendo da palavra de Deus. Aprenda isso. Mas essa palavra, a palavra de Deus é boa ou não é? Então a semente sempre é boa. Não que tenha faltado palavra. Não está faltando, estou sendo pregado, irmão. Mas onde que essa semente tem caído? Será que a pessoa vem preparar? Na hora que vem para o culto já vem assim, hoje eu vou tomar pó da bênção. Hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou pegar com a palavra, vou pegar com Deus mesmo, vou tomar pó da bênção, eu vou ficar curado, eu vou libertar a minha família. Uma pessoa vai lá, hoje tem que ir no culto, né? Podia estar lá assistindo o jogo, podia estar lá fazendo não sei o quê, podia estar lá fazendo a comida. Está amarrado, irmãos. Mas tem gente que diz que é crente e faz assim. A primazia não é para buscar o reino no culto, irmão. Ô pastor, mas eu tenho mesmo a fazer. Dá para você controlar, ter uma vida equilibrada, porque Deus é um Deus de equidade e equilíbrio. Você pode adiantar umas coisas para você participar de um culto, irmãos. Um culto aqui durante a semana é 1h10, 1h15. No domingo, que demora um pouco mais, o máximo do culto é 1h50, que seja. Mas o domingo é um banquete. Por quê? Porque às vezes a pessoa só vê no culto no domingo. E ainda acha, fica olhando no relógio, oh, será que está com encontro marcado com Jesus? Misericórdia, irmãos. Crente que ora num relógio durante um culto, ou no celular para ver a hora, ou que responde mensagem durante o culto, irmão, não é crente para mim, não é, irmão. Jesus não vai te mandar um WhatsApp não, irmão. Desliga o celular. Ele não vai te mandar lá uma mensagem no Messenger, não vai te ligar não, irmão. Ô, pastor, eu estou esperando uma ligação grande aí, um grande negócio. Daqui a pouco a pessoa liga, se for importante para a pessoa, daqui a pouco liga de novo, irmão. Você vai mostrar que a sua primazia é pelo Senhor, irmãos. A palavra sempre é uma ótima semente, irmão. Mas onde ela tem caído? Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 12. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. Amém, por Deus? Olha que perigo, irmão. Até ouviu a palavra, mas está à beira do caminho. Está igual o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, só gritando, irmão. À beira do caminho, só tem desgraça, irmão. Só tem mato, só tem ladrão, assaltante, só tem escorpião, serpente, lobo, só tem lá leão, urso, só tem o que não presta, irmão. Está tão perto do caminho, porque não entra no caminho. Entrar no caminho é entrar na palavra, começar aquilo que você já conhece a palavra. Eu já sei o que eu tenho que começar a fazer. Você sabe o que você tem que começar a fazer. Tem coisas que você já ouviu e você não começou a fazer. Ah, pastor, mas o milagre é Jesus que pode fazer, mas o milagre começa você mudando. Tem gente que já terceiriza tudo, não quer fazer nada e que Deus faça tudo. Não é assim, irmãos. Não é assim. É aquilo que nós aprendemos até lá no Marcos, quando fala sobre a fé move montanhas ou não move montanha? Move ou não move? A fé não move nem um grão de areia sozinho. Nós já aprendemos na palavra de Deus. Mas a fé é necessária, é a primeira parte. A fé vem pelo ouvir, vem pela palavra de Deus. Então Jesus ele fala lá em Marcos capítulo 11, versículo 22, não precisa ir lá, irmãos. Jesus ele fala assim, tende fé em Deus. Pois todo aquele que disser a este monte, a primeira fé, disser a esse monte, a segunda parte, passe daqui para colar, e não duvidar no coração, terceira parte, e se crê que fará aquilo que você disse, não é o que o pastor disse, não é nem o que Deus disse, é o que você diz pela fé, é a sua grande grita, Deus realizará, amém? São 4 passos do crente e o 5º é do Senhor. Não tem passo do pastor aqui. O dobreiro que orou por você, não tem, irmão. O 5º passo é de Deus. Você ouviu a palavra de Deus e você falou em concordância com a palavra de Deus, amém? Porque senão o inimigo vem e te rouba a sua semente, irmão. Na hora que você orar, você vai olhar, parece que não deu certo, é tudo que o inimigo ele quer, irmãos.
E ele vai tentar nas últimas forças para que você, apesar de ter feito uma oração, o sintoma continue. Como foi lá com o irmão Fernando. A irmã orando, o sintoma continuava. Mas o inimigo já estava com a mala fechadinha, prontinha para sair da vida dele. Querendo que alguém descresse. Era só alguém duvidar. Aí ele sabe o que ele faz quando você duvida? Oh, parece que não deu certo a oração, meu filho está cada vez ficando pior. Aí ele desarma a marra dele e ele vem para roubar, matar e destruir. Cuidado, irmãos. Ele vai mesmo atacar as ovelhas fracas. Não deixa o inimigo nem mesmo voltar, irmão. Desarmar a mala, misericórdia. Continua firme em nome do Senhor Jesus, irmão. Continua, porque tem mais. Como que está seu coração? Tem pedra? Olha aqui, versículo de número 13. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebeu com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se... põe na cabeça, Já ouviu falar do desviado? Fulano desviou. Se tivesse mesmo uma terra preparada, não desvia, irmão. O verdadeiro crente, ele não desvia, irmão. Desviou porque estava em Israel, mas não era israelita. Aí dá mau testemunho, ainda faz com que outras pessoas usem como desculpa para não vir. Mas todo aquele que foi de Deus e veio até Jesus, de maneira nenhuma vai ser lançado fora, amém, irmãos? Não é por força nem por violência, não. Aquelas pessoas que se desviaram, que saíram, irmão, não eram convertidos. Convertido não desvia, irmão. Pode passar a luta que for, pode passar a humilhação que for, não sai da presença de Deus. Meu. Às vezes uma palavrinha fora do lugar ali já fala a pessoa, não volto mais. Está amarrado, irmão. Mas foi até um pastor que falou. Ora pelo pastor, irmão. Às vezes ali, na verdade, pode ter até ultrapassado um pouquinho. O pastor até prega, mas quem fala é o Senhor, irmãos. E a pessoa tem o que? Avaliar tudo e reter o que é bom. Se não tiver nada de bom ali naquilo que a pessoa fala, então tem que orar mais ainda a Deus, irmão. Será que não tinha nada de bom? Porque tem gente que fica muito chateado quando falam dela. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas e se for verdade? Se for verdade, Deus usa o que Ele quer até para a pessoa mudar, irmão. A pessoa ainda fica chateada, fala, não é verdade diante de Deus. E era verdade. O negócio é você aprender para mudar. E se for mentira? E daí? Estão falando de mim. Falavam de Jesus. Já arrumaram amante para Jesus, irmãos. Sabia? Jesus teve amante, teve filhos. Conversa fiada, irmão. Se arrumaram amante para Jesus, às vezes vão arrumar uma para você também. Se for mentira, você dá até risada na cara do Satanás. Me prova. Né? Prova. Na hora você só fala isso. Me prova. Prova que eu tenho amante. E se for verdade, hein? Tem que largar, hein? É que tá. Tem que ver. Quando estão falando de nós, tem duas possibilidades. Ou uma ofensa, né? Uma difamação, ou é verdade para você mudar de vida. Tem mais aqui, ó. Jesus mesmo falando aqui para nós, hein? Versículo 14. E aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e indo adiante, são sufocados com os outros cuidados e riquezas de deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Está lá sufocado, irmão. É igual você querer plantar qualquer coisa debaixo de uma árvore. Não vai pegar a luz do sol. Ela até vai nascer, mas vai ficar fraquinho, não vai dar fruto. Não vai, tem jeito. Lá em casa tem várias árvores lá. Mas como tem umas árvores grandes, embaixo tem umas outras árvores que não dá nada. Pode até ser frutífera. Nem sei se é. Nunca deu nada. Folha cai fácil, tá lá, dá até torta assim, ó. E é assim, irmão. Que em vez de ficar diretamente debaixo da luz do Senhor, a palavra de Deus é luz pelo meu caminho e lâmpada para o meu pé. Jesus é a luz do mundo. Para você também iluminar, fica lá, irmão. Lá está debaixo, mano, dos espinhos, mano, sufocado. E aí não dá fruto com perfeição, mano. Mas aquele que preparou o coração, aquele que vê mesmo assim, não,
Oh, vai ser linda hoje a palavra. Hoje eu vou receber aqui. Hoje eu vou tomar posse da minha bênção. Hoje, agindo Deus, quem impedirá? Versículo 15. E aqui caiu em boa terra, aquele seu coração sem pedra, quebrantado, um coração preparado mesmo, aquilo que você não deixa mesmo, os espinhos dessa vida, que espinho vem para todo mundo, irmão, te sufocar, que não deixa o inimigo te roubar a palavra, que você não fica à beira do caminho, você fica na palavra, você fica no caminho. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém, meu Deus? Glória a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? É exatamente isso que Deus tem nos preparado, irmão. Que você vai dar fruto com perseverança. Perseverança é para sempre, é em tempo e em fora de tempo. A pessoa, eu não estou legal, não vou no culto, vou dar fruto. Não olha para mim que eu não estou bom, hein? Acordei com o pé esquerdo. Já viu alguém falar isso? Eu, graças a Deus, acordo com meus 2 pés todo dia. Tem dessa que o primeiro pé que vai colocar na cama, que não vai. Isso não existe, mano. A pessoa, tudo uma desculpa, toda aquele dia, as mulheradas, né? Tá amarrado, irmão. Aquilo lá é para te renovar, para você te fazer nova, todos os meses. Mas, claro que foi por conta, né, que nos seres humanos, nas mulheres, né? Nas fêmeas dos seres humanos, foi o salário do pecado, foi uma consequência do pecado original. Mas também renove, não é para a pessoa ter TPM, TPOM, sei lá o que, mas estresse, nada disso. Deixa o inimigo te enganar, que vai estar em Israel, mas não vai ser israelita, irmão. Vai ser o Gebeonita, que vai ser o primeiro mesmo a ser atacado, mas não vai ter força. Mas os Gebeonitas, eles procuraram lá falar com Josué. O Josué tem que nos ajudar, irmão. E agora, nós fizemos um acordo com você, não nos deixa sozinho nessa batalha não, amém, irmãos? E com Jesus Cristo a gente vence em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus, irmão? Em nome do Senhor Jesus. É exatamente a hora do combate, é hora do combate, preparação para o combate lá, o povo de Deus vai combater com os gibeonitas em nome de Jesus. Nós também com as palmas, tchau, tchau, tchau. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incontrolada. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a
a luta se trava. Num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? É isso mesmo, os batalhões de Cristo, irmão. Nós não estamos sozinhos, não, amém? São poucos os soldados para batalhar, mas somos bastante em nome do Senhor Jesus, amém? Porque nós sabemos quem luta por nós e quem vence por nós, amém? Quando Deus manda um anjo sozinho, ele derrotou 185 mil soldados do malignos. Agora os gibeonitas estão sendo atacados, irmão, mas eles chamaram Josué. Ô Josué, nós temos um acordo, vem aqui verdadeiramente nos acudir em nome do Senhor Jesus. E esse homem de Deus foi os acudir. Vamos lá ver, vamos olhar toda a vitória que Deus deu para aquele povo e a nossa vitória hoje também em nome do Senhor Jesus, amém? Volta lá no Josué, capítulo número 10, agora no versículo 6. Josué, sexto livro da Bíblia, capítulo 10, o versículo 6. Amém? Graças a Deus, né? Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, dos que habitam nas montanhas, se ajuntaram contra nós. O inimigo se cercou, mano. Uma luta renhida, né? Uma grande luta mesmo, né? A Belial mesmo, porque eram 12 reinos, irmão, com todos os seus exércitos, indo sobre uma cidade. Não era ali, aqui nós estamos vendo aqui que Gibeão não era um reino, era grande, mas era maior que Ai, mas não era um reino. Tinham valentes lá dentro, mas não era um reino. E juntaram-se 12 reinos, juntaram com seus exércitos, foram para cima dessa cidade, irmão. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, irmão. Ele não é leal, irmão. Não tem nessa, não, ele vai com toda a força dele. Quando a pessoa ainda brinca com Deus ainda, ela não aplica aquilo que ela conhece na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque aquela pessoa que não quer saber de Deus já está na mão do bicho, irmão. Já está na mão do diabo. Não tem compromisso, ou tem um compromisso com religião, não tem compromisso com Deus, tem vários intermediários entre ele e Deus, vai ficar lá naquela brincadeira, não tem, irmão, não tem aquele compromisso com Jesus Cristo mesmo, não busca o reino, não busca o Espírito Santo de Deus, está na mão do bicho. Então ele nem aperta muito para não escapar. Já deu uma banana na mão de uma criança de 1 ano, 2, que ela não tem controle ainda da força? Como que faz a banana? Aí ele aperta assim, sai para os dedos, né? O diabo nem aperta não, ó. Ele não aperta não, ele deixa lá a pessoa lá achando que do jeito que ela é, Deus usa, que a pessoa é abençoada, que tem seu emprego, que tem seu salário, que tem sua casa, que tem sua família, que se dá em casamento, que conquista as coisas. Não olha a prosperidade do ímpio. Olha para a palavra de Deus, que Deus tem preparado para nós, o inimigo ele não toma. O inimigo ele engana, irmão, porque os reinos desse mundo foram entregados para ele, irmão. Quando Jesus foi tentar no deserto, ele falou isso para Jesus. Jesus não falou que era mentira dele, ele só repreendeu. Olha, aqui todos os reinos foram me concedidos. Se hoje me se prostrarem e me adorarem, te entregarei a ti. Jesus faz: aparta de mim, Satanás, e mandou ele embora, irmão. Repreendeu o demônio e o demônio saiu em nome do Senhor Jesus, amém? Somente ao seu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto, irmão. Somente a Deus, irmão. Não tem outro, irmão. E Jesus é Deus, irmão. Então não tem outro, não tem que adorar a mãe de Jesus, o pai de Jesus, os irmãos de Jesus, lá os discípulos de Jesus, ou qualquer outra pessoa que seja, uma pessoa contemporânea nossa, não. Somente ao Senhor, seu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. É aí que o inimigo engana, isso não está percebendo. Ela está até na igreja, mas não é israelita,
está ali passando por luta, até chama um para oração, chamou aqui o Josué. Hoje a luta é espiritual, né? Aqui era luta física. Ô Josué, um acordo que nós fizemos, venha para cá, ajuda-nos. Mas tem gente que não quer uma ajuda na oração, ele manda o pedido de oração, e problema de quem está orando por mim. Se não der certo, ô igreja fraca, ô pastor fraco, obreiro fraco, nada, mano. 99 da bênção que você precisa está em você. A irmã pediu, ela fez o pedido de oração logo no começo. Nós citamos o nome do irmão Fernando em oração aqui no altar, Deus sabe, estão falando aqui, colocamos na água, colocamos no óleo, coloquei no sangue do Senhor Jesus, mas não foi o óleo, a água, o sangue, nem a minha oração, foi a oração da irmã, irmão. Aqui nós só estamos aqui para atiçar briga entre você e o Satanás, irmão. E você tem que se fortalecer, porque a luta é sua, não é minha. É ovelha que gera ovelha, o pastor não gera ovelha não, irmão. O pastor está ali para fazer com que as ovelhas elas encontrem as águas tranquilas, os pastos verdejantes, porque uma ovelha que vai na água tranquila, o pasto verdejante, porque não tem, ela vai estar saudável. E a ovelha saudável, ela vai gerar ovelha em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas se ela estiver infértil, aí não vai. Mas em nome do Senhor Jesus nós venceremos, em nome do Senhor. Como foi essa batalha aqui, irmão? Os beduínos já avisaram, você vai avisar, comunique com os santos sobre as suas necessidades. Pode comunicar, mesmo vocês aí na rede social, aqui na rede social mesmo lá, se você for lá em cima, esse grupo que nós fazemos aqui, essa transmissão, esse grupo é meu grupo, lá do Facebook, né? Nós servimos ao Senhor Jesus na graça de Deus, ali tem lá um botão do WhatsApp, ali você tem uma comunicação diretamente comigo, irmãos. Eu faço volta aqui que você viu os pedidos de oração diretamente no WhatsApp, é mais fácil que no Message, que eu olho mais o WhatsApp que o Message, e às vezes eu esqueço de olhar o Message, ou até ali nas respostas do próprio culto, e na hora eu já pego os pedidos de oração, já coloco o nosso grupo de oração, que inclusive até a própria Leonor, ela faz parte. Ela faz parte como outros homens e mulheres de fé aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E nós unimos a fé para te abençoar, mas não é só você mandar a oração, irmão. Você é aquele crente 6 horas por mim, mas não quer orar, irmão. Passa todo dia na porta da igreja, tem um caderno ali da Folha Branca, até coloca o nome da pessoa lá no caderno da igreja, mas nunca veio assistir um culto, irmão. Nem sabe o que se fala numa igreja evangélica. Mas tem um caderno de oração, vou lá colocar o nome. Isso não é fé, irmão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, irmão. Aí o combate vai ser vencido em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos, e o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Amém, irmãos? Na hora Josué já foi honrar, irmão, o compromisso. Fez um compromisso de que você saiu meio no prejuízo, irmão? O combinado não é caro, já ouviu falar? Você combinou, mas honra o compromisso. O Josué se sentiu ali, ele entendeu que ele foi prejudicado, mas todas as coisas cooperam para o bem, irmão. Ele foi honrar o compromisso, já se levantou na hora e foi. Na hora que levantou, Deus ele já confirmou no coração: pode ir para cima, Josué. Pode ir para cima, Maria. Pode ir para cima, João. Pode ir para cima mesmo, que os tenho dado na sua mão. Esse inimigo não é nada perante a presença de Deus. Amém? Perante o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Amém, irmãos? Exatamente, irmão. Deus confirmou, versículo 9. E Josué sobreveio de repente por toda a noite, veio subindo desde Gilgal, e o Senhor conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e os seguiu pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os feriu até Azeque e Maquedá. E sucedeu que, fugindo ele diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a
espada. Para o Senhor Jesus, mais uma linda salva de palmas. Quando você está firme na presença de Deus, essa batalha não é sua, irmãos. É o Senhor que vai lutar por você. Você vai lançar todas as suas ansiedades sobre o Senhor. Ele tem cuidado de vós, irmão. Aquela batalha era física, mas eles aqui foram muito mais do que o Senhor matou nas pedradas de Saraiva, do que eles mataram a espada, irmão. E começou o combate, irmãos. E o povo de Deus vai avançando. Olha o milagre que vai acontecer agora. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase por um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Amém? O Gilgal era como a igreja, estavam sempre voltando para Gilgal, era a congregação, era onde estava o altar que eles tinham feito, irmãos. Eles iam para a batalha e voltavam para Gilgal. Eles iam para a batalha e voltavam para Gilgal. Aí ele viu que aquele povo, aquelas 12 exércitos estavam fugindo, e eles estavam ganhando aquela batalha, irmão, na direção de Deus, porque Deus ele vela sobre a palavra dele. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Foi Deus que mandou mesmo José falar aquilo. O sol, para em Gibeão, e lua no vale de Aijalon, no entendimento dele. Mas na verdade nós bem sabemos que até a ciência comprova, por isso que está escrito no livro do reto. O livro de reto é como se fosse o livro de ciências da antiguidade, irmãos, que comprova que tem um dia faltando na história, irmãos. E até a ciência moderna hoje, que tem toda a modernidade, comprova que esse dia aqui falta, irmão. Ô pastor, como que eles comprovam que esse dia ele falta? Porque eles conseguem ver as constelações aí, né? E as constelações, cada dia ela tem um lugar que ela tem que estar. Só que aonde as constelações estão, não está onde que devia estar pelo que tinha antes dessa data. Era para estar um dia na frente, mas ela ficou parada. E aqui toda a terra comprova que teve um dia que tudo parou. Não foi só aqui que parou. A terra toda parou. Em todo lugar do mundo, as pessoas dessa época aqui, em outros lugares, longe de Israel, lá no Oriente, no Ocidente, aqui, se alguém conseguisse testemunhar aqui nas Américas, aqui junto com os nativos, irmão, esse dia tudo parou, irmãos. No entendimento de Josué, ele precisava só que o sol e a lua parasse, para ele combater até vencer a batalha, para o povo, para os inimigos não fugirem e depois se reagrupar e virem para cima do povo de Deus. Mas não, Deus ele parou, foi todo o universo. Por que tinha que ser todo o universo? Porque está tudo em movimento. O universo inteiro está em movimento, o sistema solar está em movimento perante a galáxia, perante mesmo todo o universo. Se só o sol e a lua parassem, é como se tivesse alguém numa autoestrada que estava com bastante trânsito, e alguém do nada resolve dar uma brecada, parar tudo. 2 carros param lá no meio do nada. O que ia acontecer, irmão? Um grande acidente, engavetamentos. A gente vê lá fora, principalmente, né? Que às vezes está tudo gelado. Está tudo gelado, aí para o trânsito. Aí na hora que para o trânsito, vem todo aquele monte de carros. Uma vez eu vi um engavetamento, foi mais de 100 carros, mano. Mas aí se tivesse parado só o sol e a lua, ia ser muito pior, ia ter acabado tudo, irmãos. Ia acabar até a vida na terra, mano.
Mas Deus ele parou, foi todo o universo para esse povo combater o bom combate, amém? E nunca houve um dia como esse. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Que até para nós vencermos, irmão, talvez ele fala mesmo todo o universo mesmo, por um dia para você combater o combate, para você ganhar a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Mas é para a glória dele, na direção dele. Não adianta eu agora, estou combatendo um bom combate aqui, estou precisando acabar uma obra aí, e esse parece que o sol vai se pôr, começar a orar, Senhor, para de novo aí o sol aqui no Senhor, para o sol no Jaraguá, na zona oeste, e lua lá na zona leste, na Penha. Não, irmão. De jeito nenhum, irmão. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, amém? Foi direção de Deus, irmão. Foi ali direção do Espírito Santo de Deus em Josué, que estava nele, que fez com que ele fizesse a oração que fosse ouvida por Deus, porque Deus é Espírito, e só aceita que aquele que o adora, que ore em Espírito e verdade. A oração que vai ser ouvida é a oração daquele crente cheio do Espírito Santo de Deus. Pela misericórdia dele, de Deus, irmão, às vezes ele age na vida de uma pessoa que está ali, ainda frio, sabe? Porque ele é misericordioso, mas não temos que viver da misericórdia. A misericórdia de Deus é boa, mas a graça é melhor, amém? E a graça é para esse que busca o reino de Deus e a sua justiça. Vamos avançando, vamos destruir todos os moradores aqui da terra. Versículo 16: e aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai agora grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhai, segui os vossos inimigos e feris os que ficaram atrás. Não os deixei entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir a grande ferida até consumi-las, e tendo os que ficaram deles retirado das cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, e não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os vossos pescoços. E destes reis, e chegaram e puseram os pés sobre os pescoços, sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais e nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. Aqueles reis estavam sendo dominados, onde eles fugiram, eles já foram encontrados. O povo de Deus foi combater, destruíram todos os exércitos desses 5 reis, e agora voltaram lá naqueles reis, e os generais de guerra já estavam ali com o inimigo debaixo do pé deles, amém, irmãos? Exatamente nós, mano. O inimigo está debaixo dos nossos pés, amém? Deus, ele nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, irmão. Nada te susterá diante de Deus, irmão. Aqui aconteceu, os inimigos, o rei estava ali, debaixo do pé ali dos generais do povo de Deus. Foi grande bênção ali. Versículo 26. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo de pôr do sol, deu Josué ordem que tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de
hoje. Amém, pois? Então destruir aqueles malignos, porque eles tinham sido condenados. É a condenação de nação. Não sobrava nada, não era para deixar sobrar nada. Então aqui os principais foram mortos. Em nome do Senhor Jesus nós também, irmãos. Nós não podemos dar brecha para o maligno. Temos que limpar mesmo a nossa vida de tudo que é do maligno. Não deixar um ódio, um rancor, uma mágoa, um ressentimento, um pecado, um pensamento. E você está deixando mesmo que não é de Deus, irmão. Tem que limpar tudo completamente, como o povo vai fazer agora aqui, ó. Já foram 5, agora faltam mais 7. Olha agora aí, versículo 28. E naquele mesmo dia, por isso que o dia tem que ser longo, para o inimigo não fugir e não se reagrupar, mas é do tempo de Deus. Tomou Josué a Maquedá e feriu ao fio da espada e o destruiu ao seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o povo de Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna, e também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e a todo Israel com ele passou de Libna e Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel e a tomou no dia seguinte e a feriu ao fio da espada, a ela e toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. E então Orã, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, e até que nenhum se lhe deixou de resto. Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu completamente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e a todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram ao fio da espada, assim a seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué a destruiu totalmente, e a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a, e com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu ao fio da espada, e a toda a alma que nelas havia. Destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron e a Libna. E ao seu rei assim fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Faça tudo conforme o Senhor ordenar, irmãos. 1 põe 1000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, 2 templos do Espírito Santo e unidos em oração. Ali é a congregação dos santos, dos retos, dos valentes de Deus, aquilo que nós vimos a semana passada. E coloca o inimigo para correr, pode ser o tamanho que for, pode ser o problema que for, você sozinho não consegue. Aqui foi todo o povo e foi vencendo. Foram 12 reinos, ali no período aqui, do nosso período aqui, de 3 dias. 3 dias. No período de Deus eram só 2 dias, mano, porque foi um dia de 48 horas, e mais um segundo dia que nós vimos que passou mais um dia. No outro dia pegou outra cidade, e no mesmo dia foi fazendo, mano. Foi a maior vitória da história da humanidade, irmãos, em guerra, essa guerra desses 2 dias, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? E muito importante nós nos atentarmos esse dia cumprido, irmãos, também para aquela pessoa que talvez assim, está em Israel,
mas não é israelita. E se sente mais israelita que os outros. Por quê? Porque diz que guarda o sábado. Tem gente que fala assim, esses crentes aí não são de Deus, não guarda o sábado. Não quer errar, guarda todo dia, irmão. Primeiro lugar, que o sábado é o quê? O descanso do Senhor. Por que Deus instituiu o sábado? Porque se não tivesse um dia para o povo de Deus que era carnal, que era rebelde, um dia para eles guardar para o Senhor, sabe que dia que eles iam guardar para o Senhor? Nenhum. Então Deus instituiu o sábado, não por causa do homem, mas o homem por causa do sábado, irmãos. Exatamente. Exatamente. Então Deus instituiu o sábado porque o homem tem um dia para ele guardar, se ele não ia guardar dia nenhum. Mas, no entendimento que nós temos da palavra, Deus, quando ele encerrou a criação ao 7º dia, ele descansou, diz a palavra de Deus, amém? O descanso dele, o descanso da criação, irmão. Então, o que ele criou, ele não precisa recriar, irmãos. Se o ser humano destruir alguma planta, alguma árvore, destruir alguma raça de algum animal, irmãos, já era. Porque o ser humano não consegue criar nada. Pode ver que eles tentam, alguns animais que extinguiram-se aí, o ser humano tenta ver se consegue fazer de novo, né? Mas não consegue, porque Criador é um só. Amém, irmãos? Então o que o homem destruir não vai ser recriado. Então o Senhor está no descanso dele. Então o 7º dia, desde que ele terminou a criação, já está no 7º dia. E outra coisa, o Senhor Jesus já citei aqui hoje. Ele falou que viria, não veio? Veio ou não veio? Ele falou que morreria por nós, não morreu? Ele ressuscitaria, não ressuscitou? Ele não voltou para o Pai? Então, ele também está no descanso. Hoje nós fazemos em nome dele a obra. E temos que fazer maiores. Pastor, como que eu faço uma obra maior do que a de Jesus? Está lá em João 14:13, irmão. Não é em qualidade, que a qualidade de Jesus é espetacular. Não dá nem para comparar, irmão. Mas em quantidade, irmãos. Porque hoje cada pessoa que está em Israel pode ser um israelita cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, irmão. Jesus, quando ele andou na terra, no período ali dos evangelhos, ele era limitado. O pastor, o senhor está falando que Jesus era limitado? Não era limitado mesmo no poder, não. Era limitado fisicamente, irmãos. Ele operava onde ele estava passando. Se ele estava em Jericó, ele também ia para Jericó. Se ele ia para Jerusalém, ele operava em Jerusalém. Se ele ia para Cafarnaum, ele operava em Cafarnaum. Onde ele estava fisicamente, ele operava. E hoje? Hoje ele é limitado à minha fé, à sua fé. Aquilo que nós operarmos em nome dele, no mundo inteiro, todos os seres humanos, cerca de 8 bilhões de seres humanos, se os 8 bilhões de pessoas se encherem do Espírito Santo, ele volta, irmãos. Nós vamos agir em nome dele, irmão, e acabou para o inimigo, irmão. Acabou. E cada um ali fazendo o seu, irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Através dele, o poder é dele. Mas nós que fazemos a obra em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E Jesus, ele foi para o descanso dele também. Ele deixou o nome e deixou o Espírito Santo para você buscar. Para você fazer a obra de Deus. Então Deus está no descanso e Jesus também está no descanso. A palavra não vai aumentar. A palavra está fechada, irmão. E ele derramou o Espírito Santo para nós, com o Espírito Santo nós façamos a obra. Então Deus está no descanso, 7º dia, Jesus está no descanso, 7º dia. E outra coisa, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E os primeiros cristãos estão lá no Atos dos Apóstolos, os discípulos apóstolos, eles se reuniram no primeiro dia da semana. Entendeu? Então, convencionou-se a nós guardarmos, temos guardado, mas não é para guardar só o domingo, irmãos. O domingo nós temos buscado, que seja o dia dos filhos de Deus na casa de Deus, mas o ideal é você buscar todos os dias, você guardar todos os dias para o Senhor, para você sempre ser vitorioso, amém? Não se distrai não, o inimigo ele não vem de brincadeira. Não vem não, pensa que as pessoas não são atacadas, que guardam o sábado não são atacadas. Não cai nessa não, irmão. Você não é mais israelita que ninguém se você guarda o sábado. Você vai ser muito israelita se você guardar todo dia para o Senhor, praticando a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Terminando aqui para nós orarmos, em nome do Senhor Jesus. Versículo 41. E Josué os feriu desde Cade Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozim até Gibeão.
E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o povo de Israel se tornou ao arraial em Gilgal. Amém, pois começaram as batalhas grandes em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos batalhar também? Vamos pôr de pé. Se alguém trouxe pedir oração, me entrega aqui em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou dobrar o joelho e colocar ali, lembrando que são 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra que se fez carne, que é o Filho, e o Espírito Santo. E esses 3 concordam aqui na terra, representado pelo Espírito, que é o óleo, a água e o sangue. Aos domingos nós colocamos no sangue do Cordeiro, para que a sua família seja lavada no sangue do Cordeiro, porque nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém? O testemunho de Cristo tem sido dado, irmãos. E é nesse testemunho que nós vencemos e jamais perdemos. Amém? Só vitória, viu? Vitória, vitória, vitória. Não fala aqui que perderam uma unha, perderam um dente, perderam um fio de cabelo, irmão. E é assim mesmo. A vitória de Deus é incontestável, para você pisar em serpentes e escorpiões em nome do Senhor Jesus. Põe sua casa em ordem. Primeiro é você. Toda oração da fé é esse combate, irmão. É um combate, toda oração é um combate. Você vai apresentar as suas causas, vai apresentar as suas razões, e Deus ele vai te justificar. Se você ainda está com a casa meio desordenada, essa primeira parte da oração você coloca a sua casa em ordem. Recebe Jesus como Salvador. Ele está à porta e bate, receba-o como seu Salvador. Mas daqui a pouco, na hora que eu me levantar, vai ser tocada uma trombeta, como tocou a trombeta lá de Israel, quando eles cercaram Jericó, meus. E nessa hora você chama o seu mal pelo nome, não aceita e manda embora em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus? Vamos buscar a Deus, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé, meu Pai. Apresentamos o pedido de oração do seu povo em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pelo Renzo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Com suspeita de Covid, a Ana e a família, em nome do Senhor Jesus. Estão passando por um momento de luto. O Senhor visita essa família, para eles sejam confortados. É um momento de saudade, mas de tristeza não, meu Pai. E a Vitória, meu Pai, que está internada, meu Pai, com água no pulmão. Repreende esse demônio, sai da vida da pequena Vitória, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com o nome da serva de Deus, da Umelina, da Elide, meu Pai. Hoje abençoa a vida e a família do Senhor José Lourenço, também em nome do Senhor Jesus. E aproveita, abençoa a vida de cada irmão que está aqui nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento esses nomes e com fé eu dobro o meu joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e da terra toma o nome. E eu coloco esse nome, meu Pai, aqui no sangue, no suco do cordeiro, no suco de uva, representando o sangue do cordeiro. E a cada irmão que está aqui presente nesse culto, em nome do Senhor Jesus, para que eles sejam lavados. Se você não aceitou Jesus como Salvador, aceite agora. Fala, eu te quero como meu Senhor e Salvador, eu quero um compromisso contigo, Senhor Jesus. Isso, eu te quero em mim, dentro de mim. Pede para Ele agora, para Ele ocupar todos os espaços vazios da sua vida, para Ele tirar tudo que não vem dEle, para Ele acrescentar aquilo que Ele precisa acrescentar na sua vida, para que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus. É assim, é agora, é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E só aceita que aquele que o adora em espírito e verdade. Apresenta a tua vida a Deus, meu irmão. Declarei-me aqui, Senhor. Perdoa os meus pecados, pede perdão. Expurga-me até aqueles que são ocultos, que você até esqueceu que você praticou, você nem sabia que era pecado. Perdoa aqueles que te têm ofendido. Isso, para você poder combater no bom combate, para você ser um guerreiro dos batalhões de Cristo, que prossegue avanço, não temendo o mal, mas sabendo que o Senhor já te entregou a vitória, e você pisa serpentes, escorpiões de todo o poder maligno. Não é o bichinho, a serpente, não é um inseto, um escorpião, não, é todo o poder do maligno, é a doença, a enfermidade, é o vício, é a má notícia, é a afronta familiar, ou é aquela rebeldia, é aquela coisa satânica, aquela coisa maligna, ou aquela perturbação, aquela ansiedade, é tudo
a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Eu já me dobro. Essa pessoa também está confessando Cristo. Nós estamos unindo a nossa fé como membros do corpo de Cristo, como igreja de Deus, como templo do Espírito Santo de Deus. Unimos a nossa fé. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu me coloco de pé. E em nome do Senhor Jesus, como tocou as trombetas lá em Jericó, está tocando agora nessa igreja, está tocando nessa casa, com autoridade agora, meu. Você pode, em nome do Senhor Jesus, chamar o mal pelo nome. Tem sintoma? Tem diagnóstico? É um vício? Chame esse mal pelo nome e ordene que saia agora da sua vida. Sai agora do seu corpo, da sua casa, da sua família. Você é templo do Espírito Santo de Deus vivente. Não é tempo pecado, colocou a casa em ordem. Você renunciou ao pecado, você perdoou e foi perdoada, você foi salva. Então não é tempo pecado, não é tempo enfermidade. Pode chamar esse mal pelo nome com um grande grito. O Senhor está entregando o seu inimigo na tua mão agora, irmão. Isso, faz a sua parte em nome do Senhor Jesus. Chama esse mal, todo problema, tudo que não presta, desde a cabeça até as plantas dos pés. Problema na coluna, problema na lombar, problema nas costas, problema mesmo ali no calcanhar, problema na planta dos pés, no peito do pé, na canela, no joelho, nas coxas, problema mesmo no trato urinário, na bexiga, no rim, ou uma infecção, uma inflamação. Sai maldito em nome do Senhor Jesus, ou de todo o trato digestivo, vai dando fora mesmo dos intestinos, do reto, do delgado, do grosso, vai saindo do estômago, do esôfago, vai saindo agora da traqueia, vai saindo da língua, vai saindo agora da boca, em nome dos dentes, em nome do Senhor Jesus, vai saindo com essa coisa maldita, vai saindo em nome do Senhor Jesus, do pulmão, vai saindo do fígado, do baço, vai saindo agora da bis, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus, do coração, das veias, da coronária. Talvez essa pessoa, ela fez um pacto no passado, ou teve uma vida desregrada no passado, ou ainda está comendo mal, ainda está comendo muito sal, muito açúcar, muita gordura, então tampando as veias, ou as veias são muito finas. Em nome do Senhor Jesus, todo entupimento de veia, sai dessa vida em nome do Senhor Jesus, que essas veias se alarguem. Talvez alguém está prestes para ter um AIT, está prestes a ter um AVC, está prestes a ter mesmo algum problema mesmo em qualquer parte do corpo, mas esse mal não vai avançar, ele não vai progredir, ele vai regredir. Eu te paraliso em nome do Senhor Jesus, maldito. Pega o que é seu e sai agora em nome do Senhor Jesus. Sai com esse peso no crânio, esse aperto no peito, em nome do Senhor Jesus. Sai com todo o mal, com tudo que não presta. Sai dessa casa, sai dessa vida, sai dessa família, sai em nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora com todo o problema na ordem mesmo emocional, vai saindo agora com essa perturbação, com essa ansiedade, com essa depressão, com essa opressão, essa visão de voz, essa audição de voz, essa visão de vultos, essa pessoa que acorda na madrugada, o coração desesperado, ela está com falta de ar e ela fica mais desesperada porque ela está com falta de ar, achando que é um maldito Covid. Em nome do Senhor Jesus, todo mal eu te quebro, paralise, te amalde, te destruo desde a raiz e te ordeno, pega tudo que é seu e sai deles, sai do corpo, passa a mão no corpo, vai embora, chama pro mal, vai embora, manda com fé, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família, sai dos queridos, sai dos familiares, e não vou de mais, eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, igreja, diz aleluia. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Oh, Deus operou na sua vida. Você que não estava salvo, recebeu Jesus como Salvador, está salvo. Você que mandou o mal embora, você ficou curado em nome de Jesus. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tudo que vai fazer.
agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Deus, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos, de toda a vitória na nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém e graças a Deus. Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Eu creio, irmão, se você não estava salvo, orou com fé, você foi salvo, Deus ele te curou em nome do Senhor Jesus. Então domingo começou uma obra muito linda na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Fique na graça, Pai de Deus, tenha uma ótima semana, dá seu like, compartilhe com seus amigos em nome do Senhor Jesus, dê o seu pedido, o seu testemunho em nome do Senhor Jesus, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém?